Egito, uma civilização lembrada pela mitologia, pelas pirâmides e pelas múmias. Mas será que alguém faz alguma ideia do quão avançada é essa sociedade? Hoje contaremos sobre a contribuição da civilização egípcia na produção farmacêutica e veremos o quão forte foi e ainda é a influência do Antigo Egito na contemporaneidade. Eu vou começar falando sobre os papiros egípcios e o Imhotep. A medicina no Antigo Egito era uma mistura de conhecimentos científicos e empíricos com o misticismo, ou seja, o uso de feitiços e poções. Todos esses conhecimentos e informações eram registrados em papiros médicos para que pudessem ser consultados sempre que necessário. Os papiros mais notórios e conhecidos são os papiros Ebers e Edwin Smith, mas também se pode citar outros como o papiro de Berlim, que registra um dos primeiros testes de gravidez, no qual a urina da mulher era despejada em um recipiente contendo cevada. Se a cevada germinasse, seria uma indicação de que a mulher estava grávida. O papiro Chester Beatty, que descreve as primeiras indicações da planta cannabis para uso medicinal. O papiro de Cahun, que também trata da saúde feminina, e o papiro de Londres, que ensina feitiços para afastar maus espíritos e aumentar a eficácia de tratamentos. O papiro Ebers contém informações sobre diversas enfermidades e relata o uso de misturas que atuavam como métodos contraceptivos. Sobre o papiro Edwin Smith, uma informação interessante é o registro do conhecimento acerca de misturas que possuíam efeitos anestésicos, utilizadas em procedimentos cirúrgicos, e a autoria desse papiro é atribuída à figura quase que lendária de Imhotep. Sobre Imhotep, também conhecido como arquiteto da pirâmide de degraus do faraó Djoser, tinha diversas ocupações e recebeu diversos títulos, sendo uma espécie de braço direito do faraó. Diferente de muitos, ele defendia que as doenças eram fenômenos naturais e não associados ao sobrenatural. Chegou a ser venerado como deus da medicina e da sabedoria, não só no Egito, como também na Grécia e no Império Romano. Foi considerado um gênio do seu tempo e seus conhecimentos foram transmitidos até a atualidade, sendo de grande importância para toda a área da saúde. Então agora eu vou explicar um pouco mais sobre como funcionava a mumificação e sua relação com a anatomia no Antigo Egito. Então, a mumificação, como a gente imagina, ela não é um processo que era somente utilizado pelos povos egípcios, mas também outros povos da antiguidade usavam. Então, a gente tinha os incas, os mesopotâmios, os próprios egípcios e várias outras civilizações. Mas no caso egípcio era muito interessante porque esse era um processo majoritariamente religioso. Então, ao contrário do que a gente pensava, do que a gente pensa hoje, né, sobre a anatomia e a sua contribuição, isso veio mais como uma consequência, porque a intenção verdadeira dos egípcios nesse processo era de preservar o cadáver, geralmente dos nobres, né, e de faraós, para o retorno da alma deles após o julgamento no tribunal de Osíris. Então a gente vê que era um processo destinado só para as classes mais abastadas. Então, como é que funcionava, falando aqui resumidamente? Então, depois que a pessoa morria, ela era levada para a casa dos mortos, no Rio Nilo. Então, lá ela era lavada com vários óleos aromáticos e acontecia o processo de retirada dos órgãos. Então, aí que entra a anatomia. Então, eles faziam uma incisão em várias partes do corpo para retirar esses órgãos. Um exemplo no abdômen. Então, eles tiravam fígado, baço, estômago, bexiga, rins, o intestino, entre outros. Mas o coração ele era colocado em um recipiente à parte, tirado da sua cavidade, porque ele tinha a ver com o tribunal de Osíris e o julgamento naquela espécie de purgatório. Além disso, eles sabiam e usavam diversas substâncias químicas ácidas, né? Então, aquela história que a gente ouve sobre o derretimento do cérebro era verdadeira. Eles injetavam via nasal e o cérebro derretia e colocado em outro compartimento. Além disso, depois de vazio, né, o corpo ele repousava em 70 dias numa solução de natrão, que é o mineral de carbonato de sódio. E assim ele desidratava e ficava preservado da ação de bactérias e outros micro-organismos. Além disso, depois de desidratado, ele era preenchido com diversas ervas com propriedades medicinais, enfaixado no linho branco que a gente conhece, né, da imagem da múmia, e colocado no seu caixão definitivo, que era o sarcófago, e depois enterrado nas grandes tumbas, né, as pirâmides e as mastabas. E isso foi muito importante porque houve a contribuição dos egípcios antigos para a anatomia atual. Então, eles contribuíram para a localização e mapeamento de estruturas, diferentes órgãos e a nomeação de certas estruturas. Isso possibilitou atualmente a realização de cirurgias e como medicamentos atuam em certas partes do corpo, como visto no uso de ervas medicinais e óleos aromáticos que contribuíram para o desenvolvimento da atual farmacologia. Além disso, essas técnicas, né, de mumificação foram essenciais para que se descobrisse como se preservar cadáveres da melhor forma possível. Então, hoje em dia, quando a gente vai nas nossas aulas de anatomia, né, a gente só tem aquelas peças preservadas daquele jeito porque os egípcios um dia contribuíram para esse processo. Então agora eu vou falar um pouco sobre a higiene no Antigo Egito.
Devido às altas temperaturas do deserto, a necessidade de controlar a infestação por parasitas, a purificação exigida pelo cerimonial religioso e o gosto pela limpeza e o belo, os egípcios desenvolveram diversas técnicas de higiene e beleza. Eles tinham o costume de se lavar várias vezes durante o dia, tanto ao acordar e se deitar, como entre as principais refeições. Eles utilizavam como sabonete uma substância desengordurante, como cinzas. Eles também usavam desodorantes, que eram formulados a partir do pó de terebentina, que ultimamente é mais usado na pintura a óleo. Incenso, alúmen, que é esse sólido utilizado até hoje como desodorante, e mirra. A higiene bucal era considerada de extrema importância e a água utilizada era descontaminada com uma espécie de sal. Segundo o historiador Plínio, os egípcios usavam uma pasta de dente composta de plantas. Eles aplicavam essa pasta de dente com algum ramo. Era também costume mastigar mirra, incenso e canela para tirar o mau hálito. E essa planta aqui é a mirra. Nas residências de classe mais alta, existia uma espécie de vaso sanitário, que era um assento de madeira que se apoiava sobre 2 pilares de ladrilho, entre os quais se colocava uma caixa de areia. Tanto os homens como as mulheres higienizavam as unhas e as enfeitavam. Era também costume raspar a cabeça e usar peruca por causa da infestação de piolhos. E essas perucas eram enfeitadas e também tinham aqueles que usavam panos na cabeça. Além disso, há evidências que comprovam que os egípcios foram os primeiros a usar cera e se depilar. As misturas depilatórias eram preparadas a partir de cinzas, ceras e resinas, ou a partir de sangue de animal, casca de tartaruga, vermes e gorduras de hipopótamo. Mas as misturas mais utilizadas eram as de açúcar, água e limão, que é a cera de açúcar, ou óleo e mel. Eles pegavam as tiras de tecido animal e mergulhavam na cera para poder aplicar na região que eles queriam tirar o pelo. Eles também utilizavam instrumentos na forma de pinça para eliminar pequenas porções de pelo. Agora eu vou falar um pouco sobre como as crenças egípcias influenciaram na saúde e na formação de conhecimento farmacêutico atual. A religião no Egito era a principal área de influência sobre todos os aspectos de construir a cultura. Assim, a ciência, a magia e as crenças tinham uma relação de interdependência. As doenças, geralmente, eram atribuídas às obras de deuses ou de espíritos malignos, como é possível ver aqui nesta imagem que o deus era adorado para a cura de enfermos. A crença egípcia atribuía aos deuses áreas específicas do tratamento médico ou do funcionamento do corpo, como Ra, deus do sol, que era responsável pela preparação dos remédios, representado aqui nesta imagem, ou como Hapi, que era deus do Nilo, mas também cuidador dos pulmões. Os egípcios atribuíam poderes divinos a deuses com forma animal e humana. Uma forma animal era o Toeres, que era o deus da fertilidade e dos partos sem perigos, que tinha a forma de um hipopótamo. Além dos deuses que tinham o poder da cura de doenças, os egípcios adoravam também os deuses causadores delas, como Sekhmet, a deusa da vingança e das doenças para o povo egípcio. No geral, eram feitos tratamentos médicos com o uso de rituais mágicos. O médico possuía 2 funções principais. Uma era o tratamento do físico com o uso da medicina racional, que é como conhecemos o médico atual, ou como um sacerdote, que também cuidava da mente e da alma com a religião e a magia, representado aqui por esta imagem. Os pacientes com problemas mentais eram tratados em uma sessão de sono em templos. Acreditava-se que Imhotep implantava sonhos no enfermo e de manhã os sonhos eram interpretados por sacerdotes. Aqui no meio está representado Imhotep, que era o deus da medicina. Por fim, as crenças egípcias contribuíram para o conhecimento farmacêutico com o conhecimento aprofundado das partes do corpo ao atribuí-las a deuses específicos e também a consolidação de uma importância para doenças mentais e emocionais, ao serem curados por um sacerdote. Outra característica importante foi a criação de medidas, que eles eram utilizadas para a medição de substâncias pelos médicos e sacerdotes, que eram representadas por partes do olho de Horus, o deus da luz. Aqui está a parte dos olhos de Horus, que quando eram juntas formavam um olho completo.
está representada aqui do lado. Passando agora para o estudo da cosmetologia no Egito, trago agora um estudo feito no Museu do Louvre, com antigas amostras de cosméticos lá do Egito Antigo, muitos dos quais estavam conservados em suas embalagens originais e pôde ser feito um estudo muito minucioso a respeito da sua composição química. Esse estudo foi feito pela revista Nature. Utilizou-se uma técnica de cristalografia, que se baseia na análise qualitativa e quantitativa dos componentes orgânicos e minerais dos pós que lá estavam, e o procedimento é feito com base num acelerador de partículas representado na imagem. Identificou-se com isso 4 tipos de minerais: a galena, a cerusita, a laurionita e a fosgenita, representados aí no slide. No entanto, os 2 últimos exemplos causaram uma grande estranheza nos pesquisadores, isso porque eles aparentemente eram sintetizados pelos egípcios, como mostram as equações químicas acima. No entanto, Dioscórides, um escritor da época, já afirmava que eles eram bons em fazer essas sínteses e que tais substâncias eram bons remédios para os olhos e para a cicatrização. A principal maquiagem, sem dúvida, no Egito Antigo era o rímel, que fazia os contornos dos olhos pretos, tão famosos em todas as estátuas. Esse contorno era feito principalmente da pedra galena misturada com fuligem e recebia o nome de col. A gente também podia ter um pigmento esverdeado, proporcionado pela pedra chamada malaquita, e o rouge era usado para manchar as bochechas, era proveniente da argila, a qual dispõe de um minério chamado guetita, que tem uma coloração vermelha característica. Também utilizavam técnicas semelhantes à rena atual para colorir as sobrancelhas e as unhas, que eram extraídos dos ramos e das folhas de um arbusto, e hoje é uma técnica muito utilizada também para tatuagens. Eles também produziam perfumes, cujas fragrâncias eram obtidas a partir de óleos essenciais, como de rícino e de balanos, e eram acrescentados também outros aromas, como o líbano, o cardamomo e a canela. Cleópatra VII era um ícone de beleza da época, que viveu por volta do século I a.C. e foi autora de um importante livro de beleza, o qual hoje em dia está desaparecido. Ainda é uma referência de feminilidade, de poder e de sedução. E dentro das receitas desse livro, citam-se os cremes hidratantes, que tinham 4 poderosos ingredientes somente: folhas de aloe vera, cera de abelha, óleos essenciais de rosas e amêndoas, e o representante atual dele é o The Cream da Agostinus Bader. Para a limpeza de pele, a rainha utilizava óleos essenciais, sumo de lima ou vinagre de cidra. Como tônico para a pele, água de rosas, especialmente quando queria fazer desaparecer as acnes. O representante atual, Rose Tonic da Pixie. A máscara facial era aplicada de argila branca sobre a face. O Pure Imprete da Lacombe é um representante atual também muito eficaz. O mais curioso, no entanto, era o banho, que era tomado em leite de burra e era acrescentado sal do Mar Morto e óleos essenciais para dar fragrância. Hoje temos um representante atual, o sabonete de leite de burra da Tomelo, representado na imagem. O Egito Antigo ele era uma das civilizações mais complexas da antiguidade, né? E por isso eles contribuíram em diversas áreas. Então, áreas da matemática, da astronomia, mas uma delas foi a área da atuação atual do farmacêutico, que era a medicina. Então, hoje a gente pensa nas áreas de atuação como os cosméticos, os medicamentos, a própria anatomia nos estudos e o uso de substâncias químicas. Tudo isso os egípcios contribuíram nesse período, principalmente pelo uso da mumificação. E isso tudo a gente descobriu e ressaltou que é muito importante estudar a história das profissões, porque só dessa forma que a gente consegue reconhecer como esses povos antigos contribuíram para a formação e consolidação das profissões que a gente conhece nos dias atuais.